Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão do dia aqui, hoje dia 27 de março, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Hoje minha voz vai estar muito estranha, que eu tô com alergia, então não reparem. Só passando para avisar que as vagas da minha quinta turma de mentoria ainda estão abertas, tá? Os 20% de desconto não tem mais disponível, agora é somente 10% de desconto para quem participar da sala ao vivo nos próximos dias, inclusive amanhã tem sala ao vivo, tá? Liberada para todo mundo participar, me acompanhar durante o pregão, ver como que é a minha dinâmica, a minha condução com os alunos. Então basta entrar no meu Discord, participar da sala lá embaixo, tá? Sala ao vivo aqui. Ou clica aqui no evento que vai estar disponível amanhã, 9 horas da manhã. E a mentoria, então, está com vagas abertas. Para fazer parte tem que preencher o formulário de cadastro. Todos os detalhes estão aqui também no meu canal do YouTube em forma de vídeo, quase 1 hora de informação muito importante da mentoria. E também em forma de texto lá no meu canal do Discord, aqui na opção de vagas mentoria. Tem que preencher o formulário de cadastro para eu poder entrar em contato com você, tá bom? Lembrando, 10% de desconto para quem participar da sala ao vivo nesses próximos dias que eu estou liberando para todo mundo. Convide seus amigos, participe e bora lá para a revisão de hoje. Começando então aqui pelo setup das linhas, um dólar, o que a gente teve? O dólar abriu nessa região, se aproximou da linha. Aqui eu não entrei no primeiro toque, tá? Cheguei a entrar depois quando tocou, mas esse toque aqui quando tocou já acabou estopando aí direto o movimento. E aí não fiz mais nada do dólar, tá? Então eu levei stop aqui de 5 pontinhos. O movimento acabou rompendo a máxima do dia anterior e aí voltou para a linha, era aqui. Essa linha chegou a andar aqui pra gente uns 8 pontos, então teria pago 1 para 1. Mas ficou muito travado depois na parte da tarde, aí teria estopado aqui bem no final do pregão. Então tivemos aí uns 3 testes, 2 foram stop e um deu alguns pontos, mas não andou no geral muito complicado aqui hoje, porque estava muito próximo da linha superior. Não chegou nem na metade aqui para andar para a linha de baixo, então ruim aqui no cenário das linhas. Já em relação à regra de coloração, o dólar aqui acabou virando para compra na cara da linha, foda, hein? E aí é aquela questão, no primeiro toque da linha eu não entrei, porque estava naquela, ou é venda ou é compra da linha. Quer dizer, ou é venda da linha ou compra do renko. Então não entrei aqui, fiquei esperando, o movimento subiu um pouco pela linha, aqui uns 8,5 mais ou menos. Quando voltou pelo renko, tô confundindo, subiu um pouco aqui pelo renko, uns 6 pontos mais ou menos, e quando voltou e testou a linha eu fiz a venda, só que ainda estava na compra do renko. No fim a compra do renko acabou pagando mais pontos mesmo, subiu aqui uns 12, 13 pontos. Aqui eu já estava no pregão ainda quando trocou, eu falei que eu não ia fazer essa troca aqui, mesmo que tenha voltado para a região da linha e depois sendo trocado para a venda para o renko, eu não tinha feito nada aqui mais, e acabou sendo stop. A compra também foi stop, a venda também teria sido stop, então começou a ter ruído aqui, até que trocou de novo para compra. Esse movimento até que andou alguns pontinhos, mas no geral uma volatilidade, um range também curto aqui no dia de hoje, infelizmente, com cerca de uns 25 pontos no máximo. Bem complicado operar com range assim. Já em relação ao gráfico de candle, já aproveitar para falar antes do índice, o que a gente teve aqui no movimento do dólar? O dólar no macro segue em região aqui, deixa eu tirar essa linha, segue em região desse caixote aqui macro, esse caixote inferior, e aí o movimento ontem tinha fechado em torno da média 200, média sem tendência aqui.
E aí nós não tivemos um gap hoje tão relevante. O primeiro candle foi um candle aí de força compradora. O movimento aqui, posso considerar que, respeitou o 61 do dia anterior? Até posso. E aí, começou a subir. Até deu uma esticada aqui nesse movimento, mas pro gráfico de candles, infelizmente, eu não vejo nada. Nessa região, eu fiz a operação da venda da linha. E aí, acabou fazendo esse pullback aqui. Quando deu esse pullback, eu já vi que ia estopar a linha, né? Mas eu não poderia inverter para compra, porque aqui pro setup, por operacional de médias, análise técnica, não se encaixa aqui por vários motivos. As médias ainda não estavam bem alinhadas, era a região da média 200. Aqui não tinha risco retorno para topo importante. O movimento acabou indo, subiu, chegou de forma esticada. Aqui eu posso considerar talvez algum topo, alguma coisa. Eu posso considerar o topo de ontem, um rompimento falso. Mas tinha mais alguma coisa? Retração não. Então basicamente travou aqui no topo mesmo. Então não tinha critérios para caçar a reversão e nem risco retorno também. Faz um pullback sem gatilho de compra aqui, inoperável esses candles. E aí começou a ter gap entre candle, quebrou a média de 20, voltou até forte. Nessa região de volta aqui acabou acionando a linha de venda de novo, por isso que eu falei que eu não fiz nada. O Renko também chegou a mudar de cor para venda, não fiz nada. Travou em 61 de retração, fez pullback, mas olha aqui, vários dojis, vários candles de rejeição em torno da média 200. Não vejo nada a ser feito. O movimento até chegou aqui a travar em 2/3 de força compradora do início do dia. E aí gap entre candles, candle de rejeição, fazendo pullback aqui na média de 20. Muito doji, muito candle de rejeição travado aqui. Então todo esse movimento aqui não andava mais que 5 pontos. Muito travado. E aí começou a ter uma volatilidade na parte do dia, no final do dia, que eu não sei porquê, tá? Começou a ter um volume aqui do nada. 17,25. Talvez seja porque é pré-rolagem de contrato, né? Se posicionando nos últimos minutos do dia. Não sei porque esse volume não tinha. Eu acho que até agora eu tô pensando que pode ser a questão do Haddad, da entrevista que eu acho que ele tava fazendo. Pode ter sido isso, pode ter sido. E aí começou a ter uma volatilidade aqui, um certo volume diferente no fim do dia, chegando até fechar de forma esticada e próximo, na cara da máxima do dia. Mas no geral eu não sei o que aconteceu aqui, mas não vi nada também a ser feito no final do dia. E aí, gráfico branco, nós tivemos a primeira força aqui compradora, que travou, inclusive. Essa lateralidade aqui nessa parte travou em 2/3 dessa força compradora. Mas, no geral, bem feio o cenário aqui. E aí, em relação ao dólar, infelizmente, pro gráfico de candles temporal, médias, eu não vi nada, tá? Péssima aqui a situação, horrível. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já o índice, vamos falar das linhas primeiro. Aqui em relação ao índice que a gente teve. O índice, a linha apareceu, foi depois do segundo candle, então não chegou a tocar aqui na linha, de compra no caso. E aí o movimento foi, eu fiz a operação aqui pro gráfico de candles, de médias, depois eu falar sobre a operação de venda aqui. O movimento voltou e quando estava aqui na região da linha eu falei que eu não ia fazer essa operação de compra. Eu acho que o Renko também mudou aqui para compra. Não estava botando fé no movimento e olha que o índice foi, hein? E por vários motivos acabou dando aí um movimento de alta. As ações viraram para cima. Tem a questão da VWAP mensal que eu já estou comentando há alguns dias, da VWAP, né? Então acabou tendo um big troll aqui, trollou todo mundo. Um trollão, simplesmente fez aqui um retorno em V. E aí, da linha até aqui, cravou a linha superior, então uns 400 e poucos pontos. Aqui era a região da venda da linha, aqui a venda teria estopado, tá? E aí, se entrasse de novo também teria estopado, e se entrasse aqui de novo também teria estopado. Então, as vendas aqui não foram interessantes, mas a compra acabou realmente indo muito bem aqui, quase, na verdade, uns 500 pontos. E aí, já na regra de coloração do Renko, a gente teve a troca, primeiro, né, que nós tivemos aqui a troca de cor logo no primeiro candle do dia, os primeiros segundos, então muita volatilidade, não teria dado tempo. Se tivesse, andou muito aqui essa troca de cor. E aí o movimento trocou para compra na cara
da linha também de compra. Então, dois setups aqui, né? Na mesma região, dando aí a compra e o movimento acabou indo também 900 pontos aqui, reto. Fiquei só vendo depois a alta subindo, subindo e subindo e não fiz nada nesse movimento. Então, foi interessante já o índice hoje na questão das linhas aqui e no Renko, principalmente o Renko que não teve ruído, né? Então, bem interessante. Já aqui no gráfico temporal de candles, o que a gente teve? Um movimento aqui macro, importante, né? Tínhamos aqui um caixote da resistência, tínhamos esse caixote aqui do fundo. E aí lá do macro mesmo, 60 minutos ou diário, a gente tinha aqui esse fundo, né? Importante. Mas lembrando, o Ibov estava com divergência, o Ibov estava mais afastado desse fundo. O fundo estava aqui, e na verdade o fundo estava aqui, mas o preço estava aqui. Então era meio que uma LT no Ibov. O movimento aqui do índice, simplesmente o primeiro candle foi um candle de força vendedora, muito forte. O movimento acabou dando uma sequência aqui também, para caçar a contra-tendência que eu comentei que eu não tinha muitas confluências aqui. Para eu colocar retração, nem retração eu tinha, então eu não tinha o que fazer aqui de compra. O movimento faz um pullback, e aí é importante mostrar aqui mais próximo. Peraí. Faz um pullback, não é gatilho para mim ainda. Poderia ser, mas não tem risco retorno para esse fundo. Aí o 11 meio que testa esse fundo aqui. E aí o candle 13. E aí o candle 13, eu tava de olho nele. De olho, ele tava fechando muito bonito. E também eu tava de olho no 2 minutos nessa região. Infelizmente não fechou bonito esse candle 31, tá? O 32 já não serve como gatilho, infelizmente. E aí deu que esse candle de volatilidade 33, que pensando talvez até pode ser um gatilho pela volatilidade que teve, que no último segundo começou a voltar tudo e fechou um doji. Mas não deu nem tempo, porque o candle seguinte já começou a puxar forte. Infelizmente eu perdi o momento aqui da entrada, talvez por esse candle de volatilidade do 2. E aí o movimento caiu, renovou o fundo do dia. Nós tínhamos um fundo aqui atrás importante. E aí faz um pullback de novo. Tava de olho nesse candle 16 para ser talvez uma barra ignorada, troca de polaridade e voltar a cair. Só cair, voltou e teve baita rejeição. 17 eu vou entrar? Não, 17 já está atrasado o movimento. E eu comentei que estava começando a ficar feio aqui porque estava renovando fundo, mas sem dar uma sequência, ou seja, poderia ser rompimentos falsos. E aí o preço simplesmente, deixa eu tirar esse caixote, faz aqui uma defesa normal pela abertura do norte-americano, tem uma volatilidade até interessante aqui. Só que aí vem o candle seguinte, forma como se fosse, é um inside, mas ele poderia ter sido meio considerado um bear 180 também. Faltou pouco para engolfar todo o candle. E tem a questão de, pelo o formato que ele fez, né, de fazer um pullback e já reagir muito forte à média 20, ele também foi um PC. Um PC aqui. E aí nós tínhamos o cenário de pré-tendência macro, né? Então, se for olhar pela linha aqui, olha onde que nós estávamos, na região próxima de rompimento importante aqui atrás. Então, seria uma pré-tendência para pegar essa volatilidade aqui. E aí o stop colocar aqui acima do 19. 1 para 1 poderia ser região de parcial, depende do movimento, eu não sou de ficar plotando a parcial. Movimento renova o fundo, e aí aqui confirma pra gente o movimento de possível canal, né? Está caindo aí já em canal pra gente, possível deriva. Mas ok, faz aqui um pullback, e aí reage muito forte esse candle aqui. Esse candle pegando a stop da galera que estava vendida, comprada no macro, né? Região de suporte que nós tínhamos aqui muito forte. E aí o stop de quem está comprado é venda. Então esse movimento aqui ele foi gerado pelo stop dessa galera. Tanto é que o volume que nós tivemos nesse candle foi um candle com volume alto. O maior volume do dia praticamente foi aqui. Só que o engraçado é que a gente consegue ver que foi um volume mais de stop, não foi volume de agressão. Tipo assim, muitas pessoas tentando realmente romper essa região. E aí então realmente o volume acabou sendo um movimento de liquidez. Isso que seria o pior, mas enfim. E aí, aqui, eu estava com parcial, pensando onde em fazer parcial. Peguei dessa primeira pernada aqui, joguei para baixo. Marquei aqui também o meu alvo 1 para 1 e 2 para 1, né? Só que o movimento estava voltando tão rápido que eu não fiz parcial 1 para 1. Deixei para correr. E eu estava querendo fazer aqui, ó, no 820. Não chegou por uns 10, 5 pontos mais ou menos, não chegou. E aí, quando essa barra voltou, e essa barra voltou aqui, até com volume altozinho, mais ou menos.
E aí veio a barra seguinte, outra de rejeição. Quando começou a voltar aqui, eu fiz uma parcial cheia aqui para livrar o risco e arrastei o stop, que já era stop gain, da operação para a máxima aqui do 24. E aí veio essa barra 28, mega barra aqui. E aí esse candle 28, o que eu achei muito interessante é que ele foi uma mega barra, mal teve sombra e o volume dele foi bem menor que essa barra aqui de venda. Então para mim aqui me confirmou que nós não tínhamos vendedores atuando na região, precisou de pouco esforço para um grande resultado aqui. Então aí eu tinha a convicção que realmente esse volume foi alto, foi por stop, não foi muito pela questão de realmente ter agressão aqui. Infelizmente, né? Mas tinha até o risco realmente de ser um rompimento falso, porque o Ibov não estava na mesma região de fundo. O Ibov, para chegar na região de fundo, precisava chegar aqui, mais próximo daqui. Só que não foi. Então, enquanto o Ibov estava rompendo, era esse último fundo aqui, o índice estava rompendo, era a região deste fundo. Então, tinha divergência em relação aos dois, o que não é interessante de acontecer, a pegar essas tendências, esses rompimentos. E aí o movimento voltou forte, pegou aqui o stop gain, saí da operação, não fiz mais nada. Ah, mas tá formando aqui um pivôzinho voltando. Não vejo o que fazer aqui, é uma possível barra de ignorada, né? Voltou a subir, quebrou a média de 20 e aí confirmou aquela visão, né, de possível exaustão falsa aqui então nós tínhamos aqui uma deriva, exaustão do rompimento e volta, né? Mais um exemplo aí acontecendo. Então voltou, o movimento simplesmente chegou aqui nessa região de topo e aí deu uma possível interpretação de que poderia ser região de setup da 50 com 80. Só que aqui tinha muito risco que estava muito forte para voltar a subir mesmo, realmente talvez até renovar a máxima. Então aqui nem gatilho teve, tá? Não teve gatilho para pensar em setup da 50 com 80. O movimento chega na média 200 que está flat. Subiu aqui até de forma esticada, só que durante toda essa alta aqui não tocou na média 9 e não tem critério para reversão. O movimento aqui dá uma travada na força restante vendedora que nós tínhamos no início do dia. Tô com uma voz um pouco estranha porque estou com alergia aqui. Até tomei loratadina. O movimento deu uma trava aqui. Faz um pullback. Não é gatilho para mim de compra aqui nesse tipo desse pullback. O movimento aí preenche os critérios e aqui no 60 poderia ser gatilho de compra. Se eu colocasse o stop aqui, tinha uns risco retorno para essa região aqui dessa defesa, né, desse primeiro candle. Infelizmente não. Então, em torno da média 200 também. O movimento até renovou máxima aqui desse último topo, porém travou exatamente nessa região aqui desse primeiro candle, muito forte essa primeira barra. Volta, quebra a média 9, quebra a média de 20, não vejo tendência das duas. Movimento aqui do nada, dá uma forte impulsão para cima. Não teve notícia aqui, tá? Eu achei estranho, não sei se algumas pessoas estão falando do Caged, só que o Caged não investe e tá 9,5. Mas as pessoas começaram a falar do Caged na parte da tarde. Então não sei se o Caged realmente saiu, foi aqui. Eu não cheguei a ver a divulgação na parte da manhã, então eu acho que o horário estava errado e passou, foi para a parte da tarde. E aí teve esse volume, mas se for pensar, acumulou para romper máxima. Aí simplesmente não rompeu apenas a máxima do dia, rompeu foi o caixote que tinha aqui. Então esse caixote aqui era uma região de resistência, que tinha também liquidez e acabou tendo volume de liquidez. E aí sobe de forma esticada, só que não dá os critérios aqui para caçar contra a tendência. Volta, faz um pullback, 84 gatilho. Porque se for pensar, aqui nós tivemos um pullback, uma troca de polaridade, né? Com esse caixote rompido. Então, poderia ser gatilho, né? Se for ver aqui, tá próximo da 20. Só que na hora, a 9 não estava próximo do candle. Foi o 85 que se aproximou. Não só por isso também, se eu colocasse aqui um stop, eu não tenho risco retorno para essa defesa desse topo. O preço acabou subindo, renovou máxima de novo, só que bateu aqui na média de 9. Estava esticado. Importante eu marcar aqui também, primeira pernada para cima. Então aqui o 100% para cima, então poderia ser uma região de trava. O preço acabou subindo de novo de forma esticada, sem critérios para reversão. E aqui nós tínhamos uma retração que eu poderia considerar macro, então começou a subir para buscar a VWAP, tá? Para buscar a VWAP aí, porque amanhã é o último pregão do ano. Eu tô doida. Pregão do mês, e aí
aqui estava se aproximando mais da VWAP. O movimento começa meio que formar uma deriva. No fim aqui, chega próximo de 50, na verdade, primeiro nível de retração dessa pernada macro que eu marquei. 100% da primeira pernada do dia. Não vi gatilho de fraqueza da média de 9 aqui, infelizmente. Não tinha risco retorno para topo. Movimento quebra a média de 20 muito forte. 105 é gatilho, longe da média de 9. E aí finaliza aqui em torno da trap zone da 20 com 50. Movimento aqui bem interessante de ressaltar aqui o topo do dia, né? Se eu pegar o pivô, nós tivemos o pivô. Esse pivô aqui. O retorno em V. Se eu pegar do fundo com o topo e jogar para cima, olha que interessante, né? Cravou aqui o alvo para cima, projetado 100%. Que coisa. E aquela questão da VWAP que eu tava até comentando, que acho que eu falei no estudo semanal. Tava com cara que na semana haveria um rompimento nessa região, mas poderia muito ser rompimento falso pela questão da divergência do Ibov. Acabou sendo, não só pela divergência, mas tinha que tomar muito cuidado porque faltavam aí poucos dias para a virada do mês. E aí a VWAP estava super longe do preço. Então não tende a ficar longe, né? E aí se aproximou hoje. E amanhã é o último pregão. Então, acabou aí confirmando essa questão do rompimento falso, a divergência do Ibov. Voltou, mas infelizmente não. Eu, apesar de ter visto que seria possível rompimento falso, eu não vi gatilho, infelizmente, aqui para pegar esse retorno todo. Mas eu vou pegar uns pontozinhos aqui, esperava que talvez fosse mais um pouquinho, só mais um pouquinho, beliscar uma região aqui, talvez essa linha roxa que eu tenho, a mínima realmente do ano, mas não foi. E tá tudo bem. Esse movimento de alta aqui foi interessante de ver, né? Que as ações no início do dia, nós tínhamos a abertura das ações e teve o setor de commodities em alta e o setor bancário em queda. Então era briga de corda de novo. Só que aí começou a inverter tudo. Uma loucura. Aqui, então, durante essa queda, nós tínhamos aqui Vale e Petro em alta, tá? Só que quem puxou isso aqui foram os bancos. Os bancos puxaram essa queda no início do dia. Peraí, deixa eu lembrar, peraí. Se era isso mesmo. Não. Esquece essa parte. Aqui, na verdade, foi o contrário. Na parte inicial do dia, nós tivemos aqui a Petro junto com a Vale no negativo. Elas primeiro aqui começaram negativo. E o IFLC tentando subir. As duas aqui conseguiram fazer esse movimento. Só que aí começou a virar. Vale começou a ficar positiva, Petro ficou positiva e FNC negativo. Então teve uma virada no meio desse movimento aqui. Essa alta aqui houve uma virada. E aí até o fim do dia, quando começou a romper máxima e realmente começou a variação ficar positiva, tivemos todas no campo aqui de alta, todas. Até o IFNC também ajudou. Então das ações, as blue chips, nós tivemos todas em alta hoje. É interessante ressaltar que essa parte desse movimento de baixa aqui, principalmente essa hora, a gente teve um movimento de fluxo bem interessante. A XP, ela deu tanto liquidez para o movimento cair, quanto agressão também. E o interessante é que esse retorno aqui, ela também estava ajudando o movimento de forma contrária. Então o que ela fez? Quando estava caindo e deu principalmente essa última queda aqui, ela estava entrando de forma passiva, tá? Na compra. Passiva na compra. E ela estava em forma de agressão, tá? Agressão na venda, ajudando o movimento a cair aqui. Só que depois ela começou a ajudar alguns players, tipo a Guide, por exemplo, a fazer o quê? A dar liquidez. Então ela começou a vender de forma passiva e começou a comprar em forma de agressão. E aí começou a ajudar o preço a subir aqui. E o fluxo foi invertendo todinho nessa região, nesse fundo aqui. Mas pra gente ver como que ela é muito importante, a gente verificar se ela tá ajudando ou não o movimento. Ela ajudou aqui e depois desajudou, né? Parou de ajudar esse movimento de queda. Outra coisa interessante que eu até ressaltei ontem, eu não postei a revisão porque infelizmente eu não gravei a minha voz. Que coisa. Tive que fazer reunião com o Bruno, o contador, um dia antes, alterei a configuração aqui de áudio e ontem eu não gravei minha voz no diário. Hoje espero que esteja tudo correto. Uma coisa que eu ressaltei ontem na revisão aqui é a questão dos dias seguidos, né, de queda. Falei assim, 4 dias seguidos de queda, fechar vermelho, né, não é normal. E sempre quando acontece isso, geralmente o quinto ou sexto tende a ser de alta.
Não assim de tendência, tô falando fechar positivo. Dito e feito, mais um critério aí acabou fechando positivo. Que coisa, né? Mais uma coisa interessante, assim, chato, complicado, é que os dois fecharam em campo positivo e quase na mesma variação. Dólar subindo, índice subindo. E não é fácil operar em dias que os dois estão na mesma direção, mas é aquilo. Final de mês, tem já a questão da Petax, né? Petax do dólar, Petax do mês. Tem a questão do índice também, virada, VWAP mensal que estava longe. Então começa a ter uns movimentos aí que às vezes não faz muito sentido. Outra coisa também, interessante de notícia, a gente não teve nada hoje tão relevante assim. Há umas coisinhas ali, outras ali, mas nada tão relevante para movimentar. Já amanhã tem. Amanhã tem aqui na zona do euro algumas coisas. Antes do pregão aqui e 9 horas já vamos ter notícia importante. Reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, mas o foco aqui é taxa de desemprego. Tende a movimentar com o gap, com o primeiro candle do dia, mas o foco aqui realmente é o PIB dos Estados Unidos, 9h30 da manhã, tá? Junto com pedidos iniciais, mas o foco é o PIB. O PIB vai ser extremamente importante. 10h45 tem PMI, importante também. E não tem mais notícia tão relevante depois, e aí sextou na quinta, né? Outra coisa para ressaltar que teve essa virada do nada também lá no S&P, por isso que eu não sei se foi alguma coisa local aqui, se foi algum balanço que saiu, não encontrei nada ainda que tenha dado essa puxada aqui forte, 4 horas da tarde mais ou menos, não tinha notícia programada, puxou. O EWZ acabou fazendo o mesmo movimento aqui também, puxou. Teve uma virada nos índices, muito estranho. Talvez seja porque a questão do mês, que tá acabando, amanhã tem notícia, pode ser por causa disso. E o dólar travadinho, meio em queda, mas travado. Aqui, graficamente do diário, dólar travado para notícia amanhã. O índice tá na cara de novo de rompimento de máxima. Eu não aguento mais esse índice. Vamos ver como que vai ser a notícia amanhã, se vai dar uma virada dessa tendência ou não, né? E aí, de gráfico aqui, vamos ver se o IFR tá ativo. Não ativou, que bom. Não vejo aqui esse movimento, um início de uma tendência de alta, acho cedo. Estamos aqui em retração. 60 minutos, média 200 descendo para talvez respeitar o movimento. Ainda está muito forte para esse fundo aqui, para testar mais esse fundo, talvez até fazer o rompimento. Mas precisava que o Ibov se aproximasse, né? Então o Ibov está mais se aproximando aqui desse fundo. Ótimo, 60 minutos aqui. Se a gente for ver, hoje teve uma aproximação muito boa, muito boa. Então nós estamos mais nivelados aqui em relação ao Ibov. Se for ver com o índice, tá? Então aqui a linha tá reta agora. Isso é muito importante. Mas fora isso, pensar no pior, né? Pode ficar lateral, talvez amanhã, e sem direção. Mas eu ainda estou esperando muito por esse rompimento dessa região aqui de forma efetiva, por causa que o Ibov não houve o rompimento desse fundo. O índice futuro que sim. Então aqui tem uma grande força vendedora, retração aqui nessa região, médias. Pra mim, ok. E 5 minutos. Vamos ver como o gap vai abrir amanhã mesmo. Tem que tomar cuidado com a questão da VWAP. Eu acho que o preço vai trabalhar em torno da VWAP e só talvez semana que vem vai fazer alguma coisa. Então eu não tô criando muita expectativa pra amanhã, não. Infelizmente, até comentei que essa semana aí poderia acontecer isso e só deixar pra abril, né? Fazer alguma coisa. Acho que tem cara que amanhã realmente não vai fazer grandes movimentos. Já o dólar, amanhã é rolagem de contrato, então recomendo deixar aberto o novo ativo. Abra um novo ativo, se deixar a série histórica ativa em Ctrl+J ou Ctrl+K. O dólar está numa região aqui, deixa eu ver qual que vai ser o próximo. WDOK. Graficamente tá muito parecido, só que a gente tem que tomar cuidado que tem esse topo aqui em cima. Então recomendo olhar a série histórica para ter noção desse topo, mas fiquem de olho aqui no contrato, que vai mudar, porque talvez pode ter um gap aqui, talvez sem gap, na verdade, e o contrato anterior ainda tenha gap. E a série histórica que demora para atualizar para o novo contrato e sem esses gaps, tá? Então tem que tomar muito cuidado.
Região de R$ 5 pra mim tá aí na cara de novo. Pra mim, R$ 5 já se tornou uma região assim, não tão forte. Toda hora o preço tá testando. E continua ainda a visão macro aqui, né? Um ombro, cabeça a ombro possível. Desde que não rompa esse topo, tá tudo bem nesse cenário. Esse fundo aqui também é importante. Então, os dois estão ainda na mesma região. Os dois ativos. Tem um topo, tem um fundo, o preço está trabalhando no meio. Índice. Se eu dar um zoom afastado, tem um topo, tem um fundo, índice trabalhando no meio. Tá complicado aqui a região. E se eu dar um zoom, também tá trabalhando aqui no meio, essa região. Tá bem feio os dois. Então, acho que é só isso que eu tinha que ressaltar em relação como é que os índices estavam lá fora. Hoje, né, tinha uma questão de grande preocupação porque o minério estava caindo muito forte. Foi um dos motivos da Vale ter puxado aqui no início do dia. Só que depois virou todo o movimento, a Vale acabou ajudando o movimento de alta. E assim, acaba não tendo muitas explicações, né? Porque o minério ainda caiu, então talvez seja questão de ser fim do mês mesmo. Só isso que eu tinha que ressaltar. Ah, lembrando, uma curiosidade aqui, né? Que eu comentei que a B3 lançou o nosso VIX do Brasil. E aí a B3 aproveitou para lançar um tempo histórico, algum tempo para trás, para a gente conseguir ver, né, historicamente. Lançou até meados de 2021, a gente consegue ver aí graficamente. Deixa eu puxar aqui VXBR. Deixa eu ver se para mim tá aparecendo. Não, infelizmente não tá. Mas a B3 parece que divulgou. Não sei onde, tá? Mas aqui nós temos dados desde 2021. O que a gente consegue reparar desses dados aqui? Naquela época que estava ainda em efeito de pandemia. Nós tivemos até patamar aqui de quase 35, mais ou menos. E quando chegava nesse nível aqui, parece que é uma região de resistência. Aqui quer dizer alto pânico. E alto pânico pode ser índice para baixo e dólar para cima. Olhando, comparando com o VIX lá fora. Então aqui nessa situação nós tínhamos esse cenário, né? E quando tá muito próximo aqui, que era uma região que nós tínhamos suporte, foi rompida aí meados do ano passado e nós estamos abaixo dessa região, quer dizer que tá tranquilo, tá normal. Só que isso é um cenário que, assim, historicamente, não fica tranquilo para sempre, né? Quem dera. Então aqui pode ser um aviso de que novos pânicos podem começar aí. E talvez começar. Tem aquela questão da volatilidade do dólar com o real e outras moedas emergentes, que está em baixa volatilidade já tem mais de 10 anos aí. Então, N motivos para talvez começar alguma coisa na visão macro, tá? Não tô falando local, não, tô falando macro. Para dar aí uma puxada, começar a ter volatilidade, o VIX começar a subir, não só aqui, mas lá fora também, tá? Porque o VIX lá fora tá em patamar mínimo aqui de novo, chegando em patamar muito baixo. Se eu for olhar no mensal, olha que nós estamos em região de suporte. Suporte é de muito, muito tempo. Então, assim, é uma região que começa um aviso, né? Uma volatilidade pode começar a qualquer momento. E tem uma frase que fala assim, alguns livros, né, falam: quando o VIX estiver abaixo de 20, pelo menos olhando pelo cenário lá fora, nós temos o VIX como aqui. Lá fora tá 12. Quando o VIX estiver abaixo de 20, não é um cenário para renda variável. Porque a qualquer momento a renda variável começará o quê? A cair, despencar, porque o VIX tende possivelmente a subir. Começa a ter um pânico, moeda, o dólar tende a valorizar, a renda variável se prejudica bastante. Então tem uma frase nos livros de VIX, né? Que falam que abaixo de 20, pelo menos lá fora, não é um ponto interessante para se fazer posições em renda variável. E curiosamente, nós estamos abaixo de 20 aí. Mínimas aí muito, assim, preocupante, né? Mais um cenário para a gente ficar atento porque que pode acontecer nesses próximos meses. Talvez amanhã seja um pontapé inicial para talvez alguma coisa acontecer. Por questão do PIB dos Estados Unidos, alguma recessão, não sei se vocês estão sabendo, mas mais um país aí. Eu acho que já tinha decretado, ou foi hoje. Deixa eu ver, alguma coisa que eu vi do Canadá. Canadá, alguma coisa com economia. Enfim, recessão. Agora não tô sabendo o que foi exatamente que eu vi de dados econômicos, que tá numa situação complicada o Canadá e principalmente algumas províncias lá. Então, do lado dos Estados Unidos ali, mais um país.
Sabe-se lá se vai ser o motivo, né, de questão de recessão econômica, a próxima volatilidade macro que a gente vai ver, ou vai ser sei lá o que, né? Várias probabilidades. Então, eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. E vamos ver como que vai ser amanhã. Amanhã, dia de notícia e sextou mais cedo.